produtor, já ouviu falar na negociação de bois a termo? Bom, os pecuaristas conhecem bem. Você que não é da área vai conhecer agora junto comigo. Essa é a modalidade que os frigoríficos fazem encomenda de animais ao pecuarista com um prazo combinado e o valor de mercado fixado. Vamos entender então um pouco mais sobre essa negociação e algumas mudanças que os pecuaristas têm notado nesse mercado aí, que tem deixado também os pecuaristas preocupados. Para essa conversa, eu recebo a médica veterinária, economista e CEO da Agrifato, a Lígia Pimentel. Olá, Lígia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao AgroTarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Eu falei alguma besteira ou eu coloquei aí certo o que é o boi a termo? Tá certo mesmo isso aí? Tá certo, Thiago. O boi a termo, assim, de maneira bem básica, assim, ele é uma comercialização antecipada, né? Seu produto não tá pronto, mas ele tem data para ficar pronto. Você faz uma comercialização antes da data dele estar pronto e o frigorífico topa aí com você uma data de abate, um preço pré-fixado, né? E um prazo de pagamento. Então, basicamente é uma comercialização antecipada para algo que ainda não está pronto, mas vai ficar. Colocar para o mercado de grãos, por exemplo, seria aquela a venda do mercado futuro, seria mais ou menos isso. Agora, o que está acontecendo aí, Lígia, que está deixando todo mundo preocupado? Porque tem umas mudanças que estão acontecendo e que não tão legais assim não, né? O mercado a termo ele está sendo menos utilizado, né? Ele está sendo menos oferecido, na verdade. Sempre houve um conflito, né? Muitos pecuaristas acreditam que o mercado a termo ele dá escala para o frigorífico, né? Ele dá previsibilidade para o frigorífico e vem o mercado a termo com maus olhos. Mas, por exemplo, se você pegar 2017, que foi um ano aí bastante turbulento em termos de preço, né? Uma pressão negativa muito forte. Quem fez contrato a termo lá no começo do ano acabou se dando um pouco melhor. Ah, mas podia ter usado contratos futuros na bolsa. É verdade, mas toda operação na bolsa, ela exige a utilização, do seu próprio caixa, e muitas vezes o pecuarista ele não tem esse caixa disponível. Então ele precisa ir para o mercado a termo para proteger uma margem, né, ou pelo menos um prejuízo menor, quando ele está projetando um cenário muito desafiador para a margem operacional dele, e ele não tem caixa. Então, normalmente, né, ele fica com menos opções quando ele está dentro dessa situação. E o que acontece é que os frigoríficos hoje não estão oferecendo contrato a termo em abundância como ofereciam nos anos anteriores, né? E o pecuarista está sentindo falta, principalmente porque a gente está num ano bem mais desafiador. Depois do último trimestre de 2021, em que nós tivemos aí, para respeitar o acordo comercial entre Brasil e China, nós tivemos que suspender a certificação de carne bovina a ser exportada para a China. O mercado sentiu muito, né? Foram só em outubro foram 11% de queda contabilizada para o mês para o preço do boi gordo. Isso feriu a margem do pecuarista justo no momento em que ele carregava um custo muito elevado. O boi magro, né? Para o confinamento ali estava muito alto. O custo nutricional subiu muito. No segundo semestre, em outubro, a gente sabe que não tem boi de pasto pronto, só boi de confinamento, com aquele custo maior agregado, e justo naquele momento o preço caiu muito, né? 11%, deixando todo mundo aí bastante preocupado. E isso traz de volta, né, a atenção para o termo, que hoje já não está muito abundante, sofreu aí um bom enxugamento aí de oferta por parte dos frigoríficos. Ô, Lígia, agora tem uma questão interessante. Quando você estava explicando isso para a gente, me veio aqui a memória. Na semana passada, nós tivemos aí, dentro do mercado de commodities, uma pressão muito grande. Nós tivemos todas as nossas commodities aqui no Brasil empurradas para baixo aí, e não só aqui no Brasil, mas isso foi a nível mundial. Isso tem a ver, essa pouca oferta que tem sido colocada agora no boi a termo pelos frigoríficos, tem a ver com essas pressões que a gente está vivendo agora, que seria aquela chamada possibilidade aí de uma recessão global, e isso tem deixado aí os nossos investidores, os compradores, um pouco mais precavidos, e por isso essa modalidade não está sendo tão negociada assim com os produtores? A gente tem que lembrar que o mercado doméstico brasileiro, ele é um dos menores aí das últimas décadas. O consumo per capita de carne bovina, ele está bem, próximo aí, se a gente considerar abates formais e informais, de 31 quilos. É o menor patamar desde a integração aí, o adentramento do Brasil no Plano Real, tá, da estabilização da economia. Então a gente tem, de fato, um consumo per capita menor, um mercado doméstico muito enxuto. A gente coloca mesmo ao mesmo tempo em perspectiva as exportações que estão indo muito bem e a nossa grande dependência, a nossa grande exposição de China.
né? E a China é um cliente temperamental. Então, por exemplo, se o frigorífico fizer uma escala muito longa, né, ou muito grande, com uma boa proeminência de animais boi China, e lá na frente não tiver o mercado China, o que acontece é que ele fica com aquele ágio que ele pagou na mão, sem ter para quem escoar essa carne. Então, eu entendo que os frigoríficos estão trabalhando com um termo mais curto, não oferecido para prazos longos, e um dos motivos para isso é a incerteza em relação ao mercado doméstico e a grande incerteza também em relação ao mercado externo, porque qualquer problema que a gente tiver com China faz aquela bagunça na escala. Se você pegar o exemplo aí do que aconteceu, né, um exemplo bem prático do que aconteceu no último trimestre do ano passado, os frigoríficos pararam de comprar boi num primeiro momento, porque assim, olha, ontem eu estava exportando para a China, hoje eu não estou mais, o que eu vou fazer com isso, né? Que tipo de boi que eu compro agora? Será que eu vou conseguir colocar esse boi agora no mercado doméstico? Os bois que eu já tinha escalado que eram China, o que eu faço com eles? Então, acho que para fugir um pouco dessa possibilidade de confusão, eles estão oferecendo menos boi a termo. Uma outra tese para isso estar acontecendo é que hoje nós estamos entrando em fase de baixa de ciclo pecuário. Nos anos anteriores, nós abatemos muito pouca fêmea frente ao total, né? Ou seja, quando a gente olha a proporção de fêmeas abatidas dentro do total produzido aqui no Brasil, que foi para os frigoríficos, né? A participação das fêmeas foi muito pequena. E isso reforça que a gente construiu aqui um aumento produtivo, né? Então, se você retém fêmeas no rebanho, você tem mais fêmeas produzindo, né? Mais fêmeas capazes de produzir bezerros. E isso leva a um aumento de oferta. E justamente é o contrário do que a gente viu em 2020, em que a gente viu uma escassez de oferta. Então, essa escassez de oferta, né, ela é decorrente de uma pouca produção, uma baixa produção de animais, né? Então, no passado, a gente abateu muitas fêmeas, produziu poucos animais, essa produção pequena de animais levou os preços para cima, fez explodir os preços em 2020 e 2021. Isso foi potencializado pela China, com certeza, né? A China vindo comprar, mas não foi o único fator. O principal fator é a oferta de animais, que era curta. Só que como a oferta era curta, o preço do bezerro subiu. Isso leva o pecuarista a reter fêmeas, segurar as fêmeas no rebanho. E é justamente o que a gente está colhendo agora. De 2019 a 2021, o pecuarista brasileiro segurou as fêmeas no rebanho em resposta aos bons preços, e agora o que a gente está observando é um aumento de oferta. O frigorífico vê isso também e ele pensa o seguinte: a gente tem uma oferta que, de certa forma ou não, ela está aí nos pastos. Então, eu não vejo uma grande dificuldade futura em formar escalas. Então, eu vou ficar mais parcimonioso, colocar um pouquinho o pé no freio em relação à oferta do boi a termo. Agora, Lígia, você é um expert nessa área, principalmente voltado para a pecuária e essa negociação. O que você recomenda, então, para o produtor que tá nos acompanhando agora? Para o pecuarista, que antes praticava essa modalidade e agora está sentindo aí essa baixa. O que ele deve fazer para não ter prejuízo nenhum agora no futuro? Em primeiro lugar, ele vai ter que continuar buscando alternativas para trabalhar travado. Nós estamos, acho que assim, tudo tem que ser visto de maneira holística e cíclica. Falei que hoje nós estamos em fase de baixa de ciclo, e ao mesmo tempo que isso traz um grande problema para a margem imediata, isso traz uma grande solução de médio prazo. Por quê? A gente pode, já logo mais, visualizar grandes oportunidades de comprar reposição, né? E fazer até uma compra um pouquinho mais audaz, vamos falar, um pouquinho mais de volume, aproveitando a melhoria da relação de troca. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, já que a gente está em fase de baixa neste momento, antes de chegar a esse futuro aí, com melhores condições aí de troca principalmente, nós precisamos trabalhar travados, porque qualquer probleminha, qualquer ruído que der, o preço vai sofrer e a nossa margem, que já está curtinha, ela corre o risco de se tornar um prejuízo operacional. Então, para a gente não chegar nesse ponto, a gente precisa reduzir a chance de riscos, né? Reduzir a incidência de riscos. Uma das formas de reduzir é o termo, mas há outras formas também. A gente pode procurar a bolsa e tentar negociar contratos futuros, por exemplo. Como eu falei, a utilização de contratos futuros, ela traz a necessidade de utilização de caixa. Então, para quem não tem caixa, é um segundo problema, tá? Para quem tem problema de caixa, a gente pode ir para uma terceira alternativa, uma terceira possibilidade, que é a utilização de contratos de opção, que é o tal do seguro contra a queda do boi, né? Você compra o seguro, tem um preço mínimo, trava lá no custo de produção para se proteger de qualquer eventualidade mais dramática. Isso custa um pouquinho mais barato, não é tão caro. Então, lembra de travar o custo de produção através de um seguro, tá? Essa é uma possibilidade também que reflete menor utilização de caixa. Ainda usa o caixa, mas é menor. E uma última possibilidade é você buscar um contrato de NDF, a Non-Deliverable Forage, não, um nome em inglês, meio chatinho de pronunciar, mas é N de navio, D de dado, F de faca, NDF, porque é um contrato, você contrata ali uma carta de crédito do banco, ele te empresta o dinheiro
para fazer essa disponibilização de caixa no seu lugar. Então, se você fizesse contratos futuros, você teria que disponibilizar a caixa, né, dentro da sua empresa. Se você não tem esse caixa, você pode pedir para o banco bancar isso para você. Obviamente, vai ter cobrança de juros, algumas taxas ali também, mas você pode combinar de devolver essa carta, devolver esse crédito, quando você tiver já abatido os animais. Você tem que ter, no mínimo, a programação de abate dos animais para fazer a utilização dessa ferramenta. Essas são as possibilidades mais frequentes e mais comuns que a gente olha no mercado, ao boi a termo que já não está tão disponível. Tá certo, Lígia. Quero te agradecer muito a sua participação aqui com a gente mais uma vez, trazer um pouco aí do que é esse novo tema. E agora, principalmente, eu acho que o mais importante é mostrar outras alternativas que os produtores têm, que os pecuaristas têm, para poder fugir um pouquinho aí dessa baixa demanda do boiadeiro. Mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre aqui trazendo mais detalhes aí para a gente desse mundo da pecuária que é tão apaixonante. Até a próxima. Obrigada, Thiago. Um grande abraço a todos.